Mais uma vez nós estamos aqui na tua presença, continuar te louvando. Já sentimos a tua presença maravilhosa nesse santuário, aonde o Senhor falou fortemente ao meu coração. Continua nos dando força, Senhor, para ouvir a tua palavra, que agora, Senhor, o Senhor usa o teu servo, como o Senhor sempre tem usado para pregar a palavra ao nosso coração. Que a tua palavra, Senhor, venha de encontro ao meu coração, ao coração de cada um que aqui está nesta noite para ouvir o Senhor falar. Fala conforme o Senhor quiser, papai. Se for da tua vontade, que eu sei que é, Senhor. Salva a vida aqui nesta noite. Renova vidas aqui, Senhor, com a tua palavra, porque a tua palavra é poder. Ah, Senhor, se todos que estão aqui nesta noite entendessem que no teu nome há poder, que na tua palavra há poder, Senhor, continua operando em nosso meio. Amém. Graças a Deus. Eu cumprimento a igreja com a paz do Senhor. Amém, irmãos? Vamos abrir as nossas Bíblias, irmãos, no Evangelho de Mateus, mais uma vez. Eu quero fazer menção desta parte das Sagradas Escrituras. Nós temos lido com os irmãos, amém? Mateus, capítulo número 3. E eu quero, irmãos, já de antemão, agradecer os irmãos que cooperaram ali com o Departamento de Missões na festividade de Samora Correia. Deus abençoe e recompense os irmãos, amém? Vamos continuar assim, irmãos, sempre firmes e abundantes na obra do Senhor, porque com certeza Deus, Ele nos recompensará, amém? Quero também agradecer a humildade dos irmãos por mais uma vez vir aqui me ouvir, ensinar a palavra de Deus, amém? Deus esteja abençoando e recompensando a sua vida, aquilo que eu não consegui expressar, trazer para os irmãos, que o Espírito de Deus, Ele possa completar e falar melhor no interior de cada irmão, no interior de cada irmã, amém? Eu só tenho mais essa terça e mais 2 terças-feiras para estar ensinando os irmãos. E no dia 27, o nosso pastor, ele já estará aqui ministrando a palavra para os irmãos, amém? Os irmãos sabem que no dia 25 de agosto ele está de retorno aqui em Portugal, amém? Diz assim a palavra do Senhor: E naqueles dias apareceu João Batista pregando no deserto da Judéia e dizendo: Arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. Porque este é o anunciado pelo profeta Isaías, que disse: Voz do que clama no deserto, preparai o caminho do Senhor, endireitai as suas veredas. E este João tinha a sua veste de pelos de camelo e um cinto de couro em torno de seus lombos, e alimentava-se de gafanhotos e de mel silvestre. Então ia ter com ele Jerusalém e toda a Judéia e toda a província adjacente ao Jordão. E eram por ele batizados no rio Jordão, confessando os seus pecados. E vendo ele muito dos fariseus e dos saduceus que vinham ao seu batismo, dizia-lhes: Raça de víboras, quem vos ensinou a fugir da ira futura? Produzi, pois, frutos dignos de arrependimento, e não presumais de vós mesmos, dizendo: Temos por pai a Abraão. Porque eu vos digo que mesmo destas pedras Deus pode suscitar filhos a Abraão. E também agora está posto o machado à raiz das árvores. Toda árvore, pois, que não produz bom fruto, é cortada e lançada no fogo. Amém. Graças a Deus. A igreja pode tomar os vossos assentos, uma vez, irmãos, que nós já temos orado nesta noite. Amém? Nós, meus irmãos, temos falado com a igreja, baseado neste texto, acerca da árvore que ela não produz bom fruto, amém? No decorrer desses dias eu tenho ensinado para os irmãos que o bom fruto, ele tem uma característica, e se aquilo que nós produzimos dentro da obra de Deus, ele não possui essa característica que nós extraímos do texto sagrado em que nos fala acerca da vida do profeta Daniel, nós temos que parar para pensar a nossa vida, amém? Nós temos que parar, meus irmãos, para nós pensarmos sobre a nossa postura espiritual. Eu ensinei para os irmãos aqui que o bom fruto, ele faz a diferença, ele se destaca, amém?
Penso que os irmãos estão lembrados disso, né? O bom fruto, ele faz a diferença e ele se destaca. Tudo isso, irmãos, nós extraímos da vida do profeta Daniel. E, meus amados irmãos, a segunda coisa que nós aprendemos é que o bom fruto, ele tem credibilidade, ele convence e ele permanece. Passam-se os anos, mas ele permanece. Esta, meus queridos irmãos, é mais uma das características do bom fruto produzido pelo cristão. A terceira coisa, meus irmãos, eu falei para os irmãos aqui, é que o bom fruto, ele gera unidade dentro da igreja. Ele não traz divisão, ele não traz problema, ele não traz confusão. O bom fruto, ele não é competitivo. Ele não é competitivo. Hein? A quarta coisa, meus irmãos, que nós aprendemos, que o bom fruto, a fonte dele é Deus. A origem dele é Deus. E por último, na semana passada, eu falei para os irmãos que aquele, né, que produz um bom fruto, quando o bom fruto ele é presente na vida do cristão, os irmãos podem ter certeza que ele vai sofrer perseguições. Ele não vai ser tombado, ele não vai ser derrubado, ele não vai ser vencido. Porque, meus irmãos, uma vez que o bom fruto, ele tem origem em Deus, então o próprio Deus, ele nos dá o livramento. Eu falei para os irmãos, lá em 2 Crônicas, capítulo 31, os versos 20 e os versos 21, começando lá do capítulo 29 de 2 Crônicas, o reinado de Ezequias, nós, meus amados irmãos, entendemos ali que tudo estava tranquilo em volta de Jerusalém, quando os reis anteriores, eles não se preocuparam com a casa de Deus, eles não se preocuparam com o bom andamento da obra de Deus. Ezequias, meus amados irmãos, que foi contemporâneo, né, de Isaías, o mesmo que profetizou acerca do nascimento de Jesus, o mesmo que profetizou acerca de João Batista. Amém? Então nós observamos ali em 2 Crônicas, capítulo 31, a seguir, que tudo estava bem quando Jerusalém estava arruinada, quando o templo estava fechado, quando as imundícias tinham entrado ali para dentro, quando Deus já não era mais adorado, quando os sacerdotes já não oficiavam mais. Mas isso é só para os irmãos recordarem. Mas quando Ezequias ele restaura todas as coisas ali dentro de Jerusalém, quando nós observamos ali o versículo 1 do capítulo de número 32, a Bíblia Sagrada fala assim para nós que depois de toda esta fidelidade, a Bíblia, ela não tem nada escrito por acaso, depois de toda esta fidelidade, a Bíblia Sagrada fala para nós que Senaqueribe, ele veio contra Jerusalém, ele sitiou aquela cidade, ou seja, quando o inimigo, meus amados irmãos, ele percebeu que Jerusalém estava endireitando as suas veredas, que Jerusalém estava colocando as coisas em ordem, colocando as coisas no lugar, a Bíblia Sagrada fala que o inimigo, então, ele veio para tentar bagunçar as coisas de dentro de Jerusalém. Ou seja, impedir que Deus ele fosse cultuado ali naquele lugar. Se os irmãos observarem na época do profeta Elias, meus irmãos, quando o profeta Elias ele fala que a nação de Israel ela tinha quebrado a aliança que ela tinha com Deus e tinha derribado os altares do Senhor, nós sabemos que aquilo ali, meus amados irmãos, ele era promovido pelo espírito de Jezabel. E nós sabemos, meus amados irmãos, que Jezabel, numa linguagem bem clara, ela era uma mulher endemoniada e era, meus amados irmãos, usada pelo inimigo das nossas almas para destruir a adoração perfeita que existia dentro de Israel. Ou seja, ela derrubou os altares do Senhor e construiu altares aos deuses do seu pai, aos deuses da sua nação, uma vez que ela não era israelita, ela não adorava ao Deus verdadeiro. Esse mesmo espírito, meus amados irmãos, ele existia na vida de Senaqueribe,
e ele veio então intentar contra Jerusalém, contra a cidade santa. Meus irmãos, mas daqui a pouco nós vamos falar acerca disso, certo? Porque uma das coisas que tem acontecido é a ausência da glória de Deus dentro da igreja e na vida dos cristãos. Mas Deus, meus irmãos, ele era na vida de Ezequias, e a glória de Deus, ela estava habitando ali dentro de Jerusalém. Irmãos, e onde a glória de Deus está, não tem para o inimigo das nossas almas. Não existe. Bem? Então, meus amados irmãos, a quinta coisa que nós aprendemos então, quando o bom fruto ele é produzido, é que há perseguição por parte do nosso inimigo. Há perseguição nas nossas vidas, amém? Mas a Bíblia Sagrada também diz que bem-aventurado, sois vós. Assim Jesus, quando ele ensina ali o Sermão do Monte, que bem-aventurado sois vós, quando mentindo disseram todo mal contra vós, quando vós forem perseguidos, ele diz assim, olha, exultai, regozijai, porque grande é o vosso galardão, porque assim perseguiram os profetas que foram antes de vós. Amém? Irmãos, eu queria, nesta noite, já entrar para os irmãos, uma vez que o nosso tempo é curto, é muito curto, eu só tenho hoje mais 2 terça-feira, mas ontem à noite eu estava aqui na igreja orando a Deus, e eu comecei a meditar na vida do profeta Ezequiel, eu comecei a ler o livro do profeta Ezequiel, e eu achei umas coisas muito interessantes, irmãos, acerca da glória de Deus, porque muitos crentes hoje, irmãos, muitos ministérios, muitas igrejas, quando eu falo assim ministérios, eu estou falando mesmo de denominações, igual tem o nosso, Assembleia de Deus, Ministério Rocha Eterna. Existem muitos ministérios, irmãos, e muitas igrejas, e muitos crentes, que eles não prosperam mais, que eles não produzem bom fruto, porque a glória de Deus já saiu da vida deles, certo? A glória de Deus já saiu da vida deles. Ajuntamento, meus amados irmãos, quantidade, ela não é sinônimo da presença da glória de Deus. Amém? Para, irmãos, nós termos a presença de Deus na nossa vida, para nós termos a presença de Deus dentro da igreja, nós temos mesmo que viver uma vida de acordo com a palavra de Deus. Senão, irmãos, nós nunca vamos conseguir, irmão, produzir um bom fruto na casa de Deus. Nós olhamos para crentes, meus amados irmãos, que eles são estéreis, como aquela figueira que Jesus viu lá. Assim, nós sabemos que aquela figueira, ela representava Israel, nós aprendemos isso aqui, e ela era como que estéril, tinha boa aparência, foi identificada como figueira. Às vezes, irmãos, nós olhamos e identificamos como cristão, mas ele não consegue produzir, irmãos, porque a glória de Deus já saiu, já foi embora da vida dele. A glória de Deus, meus irmãos, já saiu de dentro da igreja, ela já não existe mais. E isso, irmãos, é uma grande perca para a nossa vida, é uma grande perca para a igreja, é uma grande perca para o ministério, certo? Quando, meus amados irmãos, a presença de Deus, ela sai do nosso meio, certo? Ela sai da vida do cristão. Você olha para ele, irmãos, ele até tenta fazer alguma coisa, mas ele, meus amados irmãos, ele não consegue produzir alguma coisa na obra de Deus. Ele não consegue prosperar, meus amados irmãos, porque não existe a glória de Deus na vida dele. Não existe a glória de Deus na vida dele. Quando nós, meus amados irmãos, eu quero pedir aos irmãos para nós lermos 2 Crônicas, nós vamos observar, meus amados irmãos, que um dos grandes problemas de Israel, uma das grandes dificuldades de Israel, foi quando eles desprezaram a presença de Deus, foi quando eles trocaram a glória de Deus, foi quando eles negligenciaram, meus amados irmãos, a glória de Deus. Amém? 2 Crônicas, meus irmãos, capítulo 7,
do versículo 1 ao versículo de número 3, amém? Isso é só para os irmãos entenderem. Israel, eu mostrei lá atrás para os irmãos, que Israel, ele, naquela visão de Jeremias, né? Israel, ele teve aquela visão ali, né, dos frutos, certo? E que tinha ali frutos bons e frutos maus. Israel, ele deixou de produzir na obra de Deus, porque, meus irmãos, ele trocou, ele colocou para fora a glória de Deus, uma vez que com as suas atitudes, eles rejeitaram aquilo que Deus tinha para ele. Para os irmãos entenderem aqui, depois eu vou ler mais um texto, capítulo 7, 2 Crônicas, diz assim, olha: e acabando Salomão de orar, desceu fogo do céu, e consumiu o holocausto e os sacrifícios, e a glória do Senhor encheu a casa. Isso aqui os irmãos conhecem essa passagem. Ela está falando, meus amados irmãos, de um momento mais glorioso de Israel. Hein? Eu estava assistindo o meu vídeo na internet, nem sabia que os irmãos estavam colocando lá, e eu estou tentando tirar algumas palavras que eu repito muito. Hein? Os irmãos vão tendo paciência aí. Às vezes, quando nós observamos ali, nós tentamos corrigir, também. Então, irmãos, aqui foi um dos momentos mais gloriosos de Israel. Mais gloriosos de Israel. Eu não sei se foi aqui que eu ensinei, irmãos, mas eu acho que foi aqui sim, sobre Saul. Saul, ele começou a carreira dele, Saul, ele começou o ministério dele profetizando. Profetizando. Eu lembro um dia que o irmão Marcos me chamou a atenção para esse versículo, o evangelista Marcos, que Saul, ele foi atrás das jumentas, certo? E ele voltou rei de Israel. Ele voltou ungido rei de Israel. Saul, meus irmãos, a Bíblia Sagrada fala para nós que ninguém sobressaía a ele do ombro para cima. Era um homem extremamente bonito, belo, certo? Começou o seu ministério, irmãos, profetizando. E nós entendemos, irmãos, que paulatinamente Saul, ele foi errando, certo? Ele foi pecando contra Deus, e uma das coisas que levou Deus a rejeitar Saul foi por causa da sua desobediência. Irmãos, tem crente que ele é tão difícil, eu vou lutar aqui para eu não perder o fio da meada. Tem crente, irmãos, que ele é tão difícil, mas tão difícil. Você olha para ele assim, ele é aquela terra árida, ele não produz nada, irmãos. E o pastor, primeiramente Deus, Deus deseja que ele produza, primeiro Deus, e depois, irmãos, o pastor também tem aquele desejo de ver o crente, quando eu falo assim, é o irmão ou a irmã, ele produzir alguma coisa para a obra de Deus, mas parece, irmãos, que ele não quer. Quando nós observamos, por exemplo, Deus, ele levantando Jeremias, a Bíblia fala de madrugada, ele profetizava dentro de Israel 40 anos para aquele povo converter, e aquele povo não converteu. Era Deus, irmãos, pelejando com aquele povo. Deus pelejando com aquele povo. Mas ele não quer, irmãos. Irmão, é uma coisa difícil, irmãos, depois do crente ele não querer produzir alguma coisa na obra de Deus, certo? Você pode orar, você pode jejuar, você pode aconselhar, você pode perder noite de sono, mas, irmãos, ele não produz, certo? E o coração do pastor desejoso, os irmãos estão lembrados aqui desse mesmo texto que eu estou falando para os irmãos, de Saul, que Deus já tinha rejeitado ele, mas Samuel, irmãos, orou a noite inteirinha intercedendo por Saul, e Deus chegou perto dele e falou assim: Saul, Saul, a Bíblia não fala assim, Samuel, Samuel, por que você está orando se eu já tenho rejeitado a Saul? Deus rejeitou a Saul para ser rei,
não para a salvação. Então, o que eu estava dizendo para os irmãos, o problema na vida de Saul, meus irmãos, foi que a glória de Deus saiu da vida dele. A glória de Deus saiu do ministério dele, do reinado dele, da carreira dele. Afastou, foi embora, por causa das atitudes erradas, por causa da sua desobediência. Irmãos, e tem crente que parece que quando Deus manda aqui Jeremias, quando Deus manda aqui Ezequiel profetizar para a nação de Israel, Deus usa Jeremias lá dentro de Jerusalém, dentro de Israel, e Deus usa Ezequiel lá no cativeiro, 7 anos antes de Jerusalém ser saqueada, ser destruída, e Deus chama os israelitas, irmãos, de povo obstinado, cerviz dura. Ou seja, são pessoas, irmãos, extremamente temosas, que tomam uma direção e não quer nem saber. Sai igual cavalo bravo, sai arrebentando cerca, arame farpado, sai lá do outro lado todo arrebentado, todo machucado. Mas, meus irmãos, Saul, a Bíblia Sagrada fala que o Espírito do Senhor se retirou da vida de Saul, ou seja, a glória de Deus, ela foi embora da vida de Saul, certo? E um dos problemas, irmãos, de Israel foi justamente isso aqui, olha, eles deixaram a glória de Deus sair de dentro de Jerusalém, deixou a glória de Deus, irmãos, sair de dentro de Israel. Foi o grande erro deles. Deus, ele mostra para o profeta Ezequiel todos esses momentos. E aqui, onde é que nós lemos, meus amados irmãos, capítulo 7 de 2 Crônicas, o maior desejo do coração de Davi era ter visto isso aqui, olha. O maior desejo da vida de Davi era ver o templo erigido. Sabe por quê, meus irmãos? Porque aquelas nações em volta, aquelas nações que viviam ali ao redor de Jerusalém, todas elas tinham seus deuses, todas elas tinham um lugar de adoração, e Davi, ele olhou para a casa que ele vivia, para a casa que ele morava, e ele chegou à seguinte conclusão: olha, eu morando aqui, e a glória do meu Deus habitando em tendas, Então esse momento aqui, meus irmãos, é um dos momentos mais gloriosos de Israel. O templo, depois de 7 anos de trabalho, o templo, meus irmãos, construído, está aqui o momento, Davi já tinha morrido, mas Deus havia feito uma promessa para ele, e eu creio que eles não esperavam isso aqui, irmãos. Eles não esperavam aqui tanta glória dentro de Israel, como aqui nessa época. E os irmãos continuam lendo aqui, olha, acabando Salomão de orar, desceu fogo do céu e consumiu o holocausto e os sacrifícios, e a glória do Senhor encheu a casa, encheu todo o templo. Todo o templo. Aquilo que Davi desejava estava acontecendo. Irmãos, eu creio que todos os irmãos aqui já desfrutaram da presença de Deus, irmãos. Que coisa maravilhosa, irmãos. Que coisa gloriosa. Para os irmãos pararem para pensar, irmãos, nós estamos falando no único Deus existente no universo. O único Deus vivo. Certo? Irmãos, visitar Israel assim, irmãos, dessa maneira. Aí a Bíblia continua dizendo que, olha, e os sacerdotes não podiam entrar na casa do Senhor, porque a glória do Senhor tinha enchido a casa do Senhor. Tinha invadido a casa do Senhor, a glória de Deus, irmãos. E diz assim, olha, e todos os filhos de Israel, vendo descer o fogo e a glória do Senhor sobre a casa. Tanto ela invadiu a casa, como eles viam, irmãos, aqui em forma de fogo, descendo sobre a casa do Senhor. Irmãos, isso não dá desejo em nós de buscar mais a presença de Deus, não, irmão. Só se você não estiver aqui dentro hoje. Só se o seu coração não estiver voltado para as coisas espirituais.
Só de ler esse texto aqui, irmãos, não é exagero não, certo? E nem é para mexer com você, não. Eu sinto a presença de Deus nesse lugar. Só de ler esse texto aqui, irmão. A glória de Deus aqui no meio do povo de Israel. E a Bíblia fala aqui, olha, e todos os filhos de Israel. Irmãos, isso aqui não foi restrito nem para os sacerdotes, nem para Salomão, não. Aquele povo todo que reuniu ali. Você já viu aquele crente, irmãos, que ele entra dentro da igreja e ele sai sequinho do jeito que ele entrou? Irmãos, a glória de Deus, ela não é restrita. Ela não é restrita. Ela é para criança, ela é para obreiro, é para tribuna, é para a nave do templo, é para todo mundo, irmãos. Para todos nós. Irmãos, é inconcebível nós entrarmos dentro da igreja e nós sairmos sem sentir a presença de Deus, irmãos. Todo impermeabilizado. Você já viu esse tipo de crente, irmãos? Certo? Como se ele tivesse uma capa, né? Ele passa pela chuva, chega lá, só sacode a capa, está sequinho. Sequinho, sequinho. Irmãos, a glória de Deus, ela nos renova até fisicamente, irmãos. Até fisicamente. Eu cheguei aqui hoje, irmãos, quase custando ficar em pé. Certo? Quase custando ficar em pé. Se eu não sou pastor de Felete, irmãos, eu tenho que vir cá, irmãos, de noite, carregar espingarda, para me dar um tiro aqui hoje, irmãos. Certo? E já estou preocupado, irmãos, se for me dar oportunidade para eu pregar durante a semana, o fim de semana. Já estou preocupado com a outra terça-feira, irmãos. Certo? Mas então continua dizendo aqui, olha, e todo o capítulo 7, esteja com a sua Bíblia aberta, irmão, em nome de Jesus, olha, e todos os filhos de Israel, vendo descer o fogo e a glória do Senhor sobre a casa, todos eles contemplaram, irmãos. Todos eles, irmãos, viram a glória de Deus descendo ali. Em forma de uma chama de fogo, né? Uma coisa muito semelhante, irmãos, sabe com o quê? Com o que aconteceu lá na igreja primitiva no dia de Pentecostes. Os irmãos estão lembrados mais ou menos ali do texto, irmãos? Estão, irmãos? Certo? E o Novo Testamento, ele não fala que nós somos templo e morada do Espírito Santo? É ou não é, irmãos? A Bíblia fala, irmãos, que eles viram ali, né? Sobre a cabeça deles, aqueles que estavam ali no cenáculo. Então, irmãos, nós temos que andar preparados, certo? Não é você passar um dia tribulado, né? Quando chegar na hora de vir para o culto, você dá uma respirada. Não, irmãos. É você conservar. Conservar. Para você sentir aqui dentro, chegar aqui dentro e você sentir. Você sentir. No seu dia a dia, no seu cotidiano. Tá? Irmãos, Deus colocou umas coisas no meu coração, irmãos, que pesada, irmão. Muito pesada. Né? Não sei se é para me falar para a igreja. Quando eu chegar lá no texto, eu vou descobrir. Sabe? E continua dizendo aqui, olha, encurvaram-se com o rosto em terra sobre o pavimento e adoraram e louvaram o Senhor, porque é bom, porque a sua benignidade dura para sempre. Irmãos, onde que tem a glória de Deus, certo? Eu não tenho dúvida que ela está aqui hoje, irmão. Aqui hoje. Tem que haver, irmãos, adoração e louvor. Tem que haver adoração e tem que haver louvor, irmãos. Se não houver, irmãos, é porque a glória de Deus, ela não nos alcançou. Ela não nos alcançou, certo? Aí a Bíblia está falando aqui, meus amados irmãos. E o versículo de número 16 diz assim, olha, porque agora escolhi e santifiquei esta casa, para que o meu nome esteja nela perpetuamente, e nela estarão fixos os meus olhos e o meu coração todos os dias. Vocês acham, irmãos, que Deus, ele queria destruir Jerusalém? Vocês acham que Deus queria que a destruição ela viesse sobre o templo? Uma das maiores conquistas do povo de Israel. O lugar de adoração. Irmãos, mas se o templo
ele não servia mais para Deus ser adorado, então qual sentido ele fazia? Ele está erguido lá dentro de Jerusalém, eu pergunto para você. Para que sentido fazia Deus conservar? Era promessa de Deus aqui, olha. Deus falando para eles aqui, olha. Porque agora escolhi e santifiquei esta casa para que meu nome esteja nela perpetuamente. Eternamente. Todos os dias, irmãos. Todos os dias. Todos os dias. Todos os dias a glória de Deus ela ia manifestar naquele lugar. Todos os dias. Irmãos, nós sermos crente, para a glória de Deus não habitar na nossa vida, irmãos, não vale a pena. Não vale a pena. Até mesmo porque você não vai alcançar os céus de glória. Você não vai alcançar os céus de glória. Se a glória de Deus, irmãos, ela afastar da nossa vida. Irmãos, e tem tantas pessoas que rejeitam a glória de Deus por qualquer coisa. Qualquer coisa, irmãos, estão rejeitando a glória de Deus. E o erro, irmãos, de Jerusalém, o erro de Israel foi justamente esse aqui. Deus, ele fez a parte dele. Eu quero ler um texto com os irmãos, muito bonito, irmãos, muito bonito. Deus, ele falando acerca de Jerusalém. Especificamente de Jerusalém. Abre a Bíblia comigo, irmãos, em Ezequiel, capítulo 16. Nós vamos falar sobre a glória de Deus. Amém? Ezequiel, irmãos, capítulo 16. Irmãos, que essa palavra possa entrar no seu coração, igualzinho ela entrou no meu ontem à noite. Capítulo 16 de Ezequiel. Os irmãos vão entender aqui esse ponto glorioso que nós lemos lá atrás agora. Ezequiel, meus amados, os irmãos sabem, eu já falei para os irmãos, ele profetizou de 593 a 571 a.C., certo? Ele profetizou, meus irmãos, para o povo que estava cativo, mas fora da corte. Ele profetizou para um ajuntamento, para uma colônia de judeus que estava lá à beira do rio Quebar. O rio Quebar, meus irmãos, ele era como que um segmento do rio Eufrates, lá na Babilônia. Foi ali que Ezequiel teve visões, foi ali que Deus mostrou coisas para o profeta Ezequiel. E quando chega aqui, meus irmãos, no capítulo 16, olha só para os irmãos, é um texto longo, irmãos, eu não estou com pressa hoje não, viu, irmãos? Não estou nem com um pouquinho de pressa de eu correr e sair disso aqui. Tão lindo, irmãos, que eu achei tudo que eu li aqui. Eu reservei aqui um tanto de versículo para os irmãos, mas se não der tempo, nós vamos ler na semana que vem. Amém? Hoje, sinceramente, eu digo para os irmãos, eu não estou com pressa de correr aqui com esse estudo. Amém? No dia que o pastor chegar, se eu tiver terminado, bem. Se eu não tiver, amém? Eu me lembro, irmãos, que uma vez, quando o pastor viajou, eu corri para terminar o estudo, né, que ele estava chegando. E ele chegou, irmãos, e deu dengue. Os irmãos estão lembrados? Né? E depois eu passei um aperto terrível. Diz assim, então, a palavra. Olha, irmãos, vocês vão acompanhar o texto até o final para vocês verem. Olha, diz assim, irmãos. Capítulo 16. Eu vou ler 14 versículos com os irmãos. Amém? 14 versículos. Se você nunca leu isso aqui, hoje você vai ler, viu? Ou se você já leu e já esqueceu, você vai ler. Diz assim a palavra do Senhor, olha. E veio a mim a palavra do Senhor dizendo. Irmãos, porque nós sabemos, 722 a.C., Deus ele arrebentou com Samaria. Os irmãos sabem muito bem disso. O reino estava dividido. Deus arrebentou. Mas Deus preservou Jerusalém, eu entendo, porque ela era o centro de adoração. Era o centro da adoração. A tentativa de Deus, irmãos, é que eu estou falando, né? Lutando para o povo produzir, mas o povo não quis. Aí diz assim, olha, e veio a mim a palavra do Senhor dizendo, filho do homem, ou homem mortal, faze conhecer a Jerusalém as suas abominações. E dize, assim diz o Senhor Jeová a Jerusalém, a tua origem, o teu nascimento, procedem da terra dos cananeus. Teu pai era morreu, e a tua mãe é Teia. Ou seja, eram gentios, certo? Eram gentios.
E quanto ao teu nascimento, no dia em que nascestes, não te foi cortado o umbigo, nem foste lavada com água para a tua purificação, nem tampouco foste esfregada com sal, nem envolta em faixas. Não se compadeceu de ti olho algum, para te fazer alguma destas coisas, compadecido de ti. Antes fosse lançada em pleno campo, pelo nojo da tua alma no dia em que tu nascestes. E passando eu por ti, isso é Deus falando. Olha o que Deus está falando, irmãos. E passando eu por ti, vi-te manchada do teu sangue e disse-te, ainda que estás no teu sangue, vive. Sim, disse-te, ainda que estás no teu sangue, vive. E eu te fiz multiplicar como o renovo do campo. Olha o que é que Deus fez por Jerusalém. Olha. E crescestes e te engrandecestes, e alcançaste grande formosura. Avultaram os seios, cresceu o teu cabelo, mas estava nua e descoberta. E passando eu por ti, vi-te, e eis que o teu tempo era tempo de amores. E estendi sobre ti a orelha do meu manto, e cobri a tua nudez. E dei-te juramento, e entrei em concerto contigo, diz o Senhor Jeová. E tu ficaste sendo minha. Isso é Deus falando para Jerusalém. Agora vamos ver aqui até o final do texto para os irmãos verem. Olha. Então te lavei com água, e te enxuguei do teu sangue, e te ungi com óleo. Também te vesti de bordadura, e te calcei com pele de texugo, e te cingi de linho fino, e te cobri de seda. E te ornei de enfeites, e te pus bracelete nas mãos e um colar à roda do teu pescoço. E te pus uma joia na testa e pendente nas orelhas, e uma coroa de glória na cabeça. E assim fostes ornada de ouro e prata, e a tua veste foi de linho fino e de seda e bordadura. Nutriste-te de flor de farinha e de mel e de óleo. E foste formosa em extremo, e foste prósperas, até chegares a ser rainha. E correu a tua fama entre as nações, por causa da tua formosura, pois era perfeita, por causa da minha glória, que eu tinha posto sobre ti, diz o Senhor Jeová. Jerusalém se tornou tudo isto por causa da glória de Deus. Por causa da glória de Deus. Irmãos, o dia que a igreja, nós, perdermos a glória de Deus, irmãos, é o nosso fim. Irmãos, é o ponto final para nós, irmãos. Como eu desejava, irmãos, que toda a igreja, ela tivesse aqui hoje, irmãos. Porque essa palavra, ela falou profundamente comigo. Profundamente comigo. Irmãos, tem crentes que a glória de Deus já saiu da vida dele há muito tempo. Há muito tempo, irmãos. Há muito tempo. Por isso é que ele não tem prazer, irmãos, nas coisas espirituais. Eu não estou falando, irmãos, daqueles que estão começando a sua caminhada, que estão aprendendo a conhecer a Deus, que Deus está trabalhando na vida dele. Certo? Mas está aqui, irmãos, olha, ela era tudo isto por causa da glória que Deus tinha colocado nela. Aquela glória, irmãos, que nós lemos lá atrás, Deus escolheu. Deus separou. Deus tomou para ele aquela cidade. Em lugar nenhum, irmãos, lugar nenhum, em cidade nenhuma, Deus ele escolheu para poder fazer o templo, e para habitar o nome e a glória dele. E ele diz perpetuamente, todos os dias, sem interrupção, certo? E, meus amados irmãos, um dos erros de Israel, um dos erros de Jerusalém, um dos erros do povo de Judá, foi justamente isso aí. Forem trocar esta glória aqui, olha, que Deus colocou naquele lugar. Chegou a ponto, irmãos, de Jeremias profetizar, e aquele povo dizer assim, não, nada disto vai acontecer.
Sabe por quê? Porque aqui é a cidade santa. Aqui é o lugar escolhido. Aqui está o templo. Aqui está o lugar da adoração. Qualquer pessoa na face da terra que quisesse adorar ao Deus vivo, ele tinha que ir a Jerusalém. Todas as tribos, falando de Israel, a Bíblia Sagrada nos diz que elas subiam para Jerusalém para adorar a Deus. Porque lá estava a glória dele. Neste mesmo livro de 2 Crônica que nós lemos, meus irmãos, Deus, ele deixa bem claro, que quando este povo pecasse e fosse colocado fora, os irmãos veem isso na vida de Daniel. Ele tinha, meus amados irmãos, de olhar e abrir as suas janelas para as bandas de Jerusalém. Irmãos, e já são tantas igrejas, irmãos, são tantas pessoas que a glória de Deus já saiu da vida dele e parece que só ele é que não percebeu. Aí ele não produz nada, irmãos, nada. Ele não ora, ele não jejua, ele não lê Bíblia, ele não congrega. Você não acha ele em nenhum trabalho espiritual, irmãos. Nenhum trabalho ele não acha. A glória de Deus já foi embora da vida dele. E ele não consegue produzir nada, irmãos. Nada. Ele vai orar, irmãos. Como é que vai orar? Como é que vai ter desejo de ler Bíblia? Eu acho que eu já falei para os irmãos isso aqui umas 40 vezes, né? Orar, jejuar, ler Bíblia, congregar. Orar, jejuar, ler Bíblia, congregar. Eu acho que agora eu vou começar a falar o contrário, né? Congregar, jejuar, orar, ler Bíblia. Né? Mas a ordem dos fatores não altera o produto. Mas o erro de Jerusalém foi justamente isso aqui. Bem, eles deixaram a glória de Deus ir embora. Ezequiel, capítulo 1, meus amados irmãos. Ezequiel, capítulo 1. E o versículo 28. Diz assim, olha, isso aqui é as visões. São as visões que Ezequiel ele teve. Quando ele foi levado cativo. Lá na beira do rio, no vale. Deus sempre falava com ele através de visões. Diz assim, olha. Como o aspecto do arco que aparece na nuvem no dia da chuva, assim era o aspecto do resplendor em redor. Nós não vamos ler toda a visão porque ela é muito grande, né? Este era o aspecto da semelhança da glória do Senhor. E vendo isso, caí sobre o meu rosto e ouvi a voz de quem falava. Ezequiel capítulo 3, meus irmãos, e versículo de número 12, diz assim, olha, e levantou-me o Espírito e ouvi por detrás de mim uma voz de grande estrondo que dizia, bendita seja a glória do Senhor. Todos os momentos, meus irmãos, em que Ezequiel ele tinha uma visão, ele via a glória de Deus. Ele via a glória de Deus. Como é que esse homem... Irmãos, como é que vocês acham que Jeremias profetizou 40 anos? Como é que vocês acham que o pastor Elifelete dá conta de nos pastorear, irmãos, há tantos anos? Como é que vocês acham, irmãos? Vocês acham que Jeremias, com a força dele, irmãos, era a glória de Deus presente na vida de Jeremias? Irmãos, a glória de Deus aqui, ela era tanta na vida de Ezequiel, irmãos. De Ezequiel, né? Irmãos, quem é que não queria, irmãos, pagar o preço que Ezequiel pagou, mas para ver as coisas que ele contemplou? Visões extraordinárias, irmãos, da glória de Deus. Como é que vocês acham que ele conseguiu ali? Irmãos, ele recebia tanto poder da parte de Deus, que chegava dias em que Deus dava visão para ele. Nós não vamos entrar nessas questões agora, só para os irmãos entenderem, dele chegar no meio do povo e ficar 7 dias pasmado. Eu penso que ele ficava assim, né?
sem falar nada. Quantos dias Ezequiel ficou deitado de um lado, irmãos? Como é que ele aguentou isso se não fosse a glória de Deus na vida dele? A Bíblia fala, irmãos, que ele saiu para profetizar, a mulher dele morreu. Nem chorar, irmãos, ele pôde. Eu pergunto para você, irmãos, se não for a glória de Deus, irmãos, vamos pensar mais a respeito disso. Ezequiel, meus amados irmãos, capítulo 3, e o versículo de número 23, diz assim para nós, olha. Diz assim, olha, e levantei-me, capítulo 3 e versículo 23, e levantei-me e saí ao vale, e eis que a glória do Senhor estava ali, como a glória que vi junto ao rio Quebar, e caí sobre o meu rosto. E Ezequiel 8:4, só para mim fazer um comentário. A glória que ele viu aqui, meus amados irmãos, foi igualzinho à glória que ele... Isso aqui Deus mandou ele para o vale. Foi igualzinho à glória que ele viu no rio Quebar. Ezequiel 8:4 diz assim, olha, e eis que a glória de Deus estava ali, conforme a semelhança que eu tinha visto no vale. No vale. Então a glória do rio Quebar era a mesma glória do vale e é a mesma glória aqui do capítulo 8 e versículo 4. É a mesma glória, irmãos. É a mesma glória. A glória de Deus, meus amados irmãos, ela não muda. Ela não muda. Nosso Deus não muda. Irmãos, vocês já viram crentes, irmãos, crente? Por isso é que Deus, irmãos, chamou esse povo aqui de povo obstinado, teimoso, queixo duro. Deus falando para ele, irmãos, naquela época que Jeremias profetizou, veio tanta fome sobre Israel, nós já estudamos aqui na escola dominical, que teve alguns que chegou a escurecer a pele, de tanta fome que eles passaram. E o povo dizendo assim, não, isso não vai acontecer. Isso não vai suceder. Deus, ele não vai fazer isso conosco. Não, Deus não vai nos corrigir, não. Nós não estamos precisando, não. Está tudo bem. Certo? E tinha um bando de profetas, meus amados irmãos, que a glória de Deus não estava na vida deles. E eles querendo profetizar. E tinha gente que aceitava aquela profecia, irmãos. Vocês já pararam para observar isso? Irmão, tem crente que ele quer fazer as coisas à maneira dele. A maneira dele. Ezequiel está mostrando para nós aqui, nós sabemos muito bem disso, irmãos. Isso é uma qualidade intrínseca do nosso Deus, certo? Pertence a Ele, que é só dele, certo? Deus, ele não muda. Deus, ele não muda. Deus não muda. Deus não vai mudar, meus amados irmãos, porque nós queremos as coisas desta e dessa maneira. Tem crente, irmãos, tem igreja, tem ministério, que eles criam um Deus à medida da cabeça deles. À medida da cabeça deles. Não, eu vou criar um Deus aqui e eu vou adorar Ele. Irmãos, está perdendo tempo, irmãos. Está perdendo tempo. A glória de Deus, irmãos, ela é absoluta. Irmãos, vocês observaram lá que a glória de Deus, ela encheu todo o tempo, que não teve lugar para o homem? A casa é dele, irmãos, a igreja é dele. Nós somos dele. Como é que nós podemos dizer, como diz aqui nessa terra, a nossa maneira? Não, irmãos, nós temos que viver a maneira de Deus. Maneira de Deus. Deus mostrando aqui para Ezequiel que a glória do rio Quebar era a mesma glória do vale e era a mesma glória desse local que ele estava no capítulo 8 e no versículo de número 4. Sabe qual é o lugar aqui, meus amados irmãos? Capítulo 8, versículo 4. Deus, ele tinha levado a Ezequiel lá, meus amados irmãos, no templo. Deus arrebatou Ezequiel e levou ele lá, para ele ver as abominações que estavam lá dentro de Jerusalém e dentro do santuário.
mas a glória de Deus, meus amados irmãos, ela permanecia a mesma. Mas ela não muda. Ela não muda. Irmãos, não adianta, meus irmãos. Irmãos, eu vou bater cabeça. Até eu entender e deixar Deus trabalhar na minha vida. Lá na roça, antigamente, irmãos, tinha uma vara, que eu não me recordo o nome dela, e de vez em quando Deus trazia aquilo na minha mente, sabe? Irmãos, é a melhor coisa que tem, sabe o que é? É deixar Deus trabalhar na nossa vida. Certo? Deixar Deus trabalhar na nossa vida. Você puxava ela assim, irmãos, olha, trazia ela cá embaixo, aquilo dava uma raiva, que eu tinha pouca força, ela voltava, irmãos, no ponto certinho dela. Sabe? Isso às vezes acontece conosco, irmãos. Deus, ele é tão misericordioso. Irmão, Deus desgastar um homem 40 anos, irmãos, para pregar para um povo obstinado, irmão. Como é que explica isso se não for amor de Deus, irmãos? Santidade absoluta. Perfeição absoluta. Poder absoluto. Presença absoluta. O tempo foi todo cheio da glória dele, que não teve jeito do homem entrar, irmãos. Ou seja, meus irmãos, como é que nós vamos querer colocar as nossas coisas acima das coisas de Deus? Aí sabe o que eu tinha que fazer com aquela vara, irmãos? Eu tinha que quebrar ela, para ela não voltar para o lugar dela mais. Irmãos, e Deus faz isso conosco, irmãos. Deus, ele cria meios, e Deus, ele cria circunstâncias, mas ele nos quebra. Nos quebra. Se você é uma pessoa acessível à glória de Deus, Deus te quebra. Irmãos, eu vejo coisas acontecer aqui dentro do nosso ministério, certo? Do nosso eu digo assim, meu e seu, né? Não que nós somos dono dele, porque nós pertencemos a ele. É assim que eu quero dizer? Irmãos, que são crentes mais ou menos igual essa vara. Mas Deus, irmãos, Deus ele quebra. Deus ele quebra. Os irmãos conhecem a passagem lá do Jeremias, capítulo 18. Né? Deus moldando o vaso. Tem coisas, irmãos, que você vê cristão passando, você vê crente passando, porque, irmãos, um pastor, ele sofre 2 vezes, irmãos. 2 vezes. 2 vezes. Quando você vê o crente errando, e Deus fala assim, ó, eu vou tratar, mas você não pede misericórdia. Irmãos, como é que não pede, irmãos? Como é que não pede, irmãos? Eu não estou aqui nessa noite me vangloriando, não, irmãos. Não. Deus tem me ensinado muito, irmãos, esses últimos dias. Tenho aprendido muito com Deus. Muito, muito, muito. Posso dizer para os irmãos que nos últimos 16, 17 meses eu tenho passado experiência com Deus, irmãos, que muitas dificuldades, mas eu tenho aprendido muito com Deus, irmãos. E uma coisa que eu tenho aprendido é deixar Deus trabalhar na minha vida. Deus trabalhar na minha vida. Irmãos, os irmãos entendam isso, irmãos. Eu não estou aqui sendo fariseu, não, hein? Peço que os irmãos entendam isso. Os irmãos me conhecem. Aí, irmãos, como é que você não pede? Já que você vê Deus trabalhar. Irmãos, mas tem questão, irmãos. Tem questão que você vê nitidamente, irmãos, que é Deus trabalhando. Que é Deus quebrando, irmãos. Para não voltar para aquela posição mais. Não voltar para aquela posição mais. Aí Deus vai trabalhando. Deus, irmãos, quebrou Israel aqui, olha. Quebrou Israel aqui, porque a glória de Deus, ela quer voltar. E ela vai voltar para dentro de Jerusalém. Ela vai voltar. Ela vai voltar. Isso é promessa bíblica. Aí voltando lá, meus amados irmãos, falando para os irmãos aqui, Ezequiel 10:4, a Bíblia Sagrada fala assim, olha. Então se levantou a glória de Senhor de sobre o querubim para a entrada da casa, e encheu-se a casa de uma nuvem, e o átrio se encheu do resplendor da glória do Senhor. Isso aqui é a visão que Jeremias estava vendo. Que Ezequiel, Deus abençoe, que Ezequiel estava tendo do templo. Deus está levando Ezequiel ali por todas as partes do templo ali. E está mostrando para ele as abominações. E chega, meus amados irmãos, aqui, o versículo 10 e o versículo de número 4, está ali o resplendor da glória de Deus. E quando, meus amados irmãos, chega
aqui no capítulo 11 e no versículo de número 23, a glória de Deus, ela está deixando Jerusalém. Ela está saindo de dentro de Jerusalém. Diz assim a palavra de Deus, olha, Ezequiel capítulo 11 e o versículo 23. Aquela glória, irmãos, que os irmãos viram lá em 2 Crônicas, nós lemos agora, certo? Capítulo 7, versículo 1 e 3. Aquela glória que invadiu aquele lugar, irmãos, que tomou conta daquela casa, que escolheu aquela cidade. Aí capítulo 11, versículo 23 diz assim, olha, e a glória do Senhor se alçou desde o meio da cidade, e se pôs sobre o monte que está ao oriente, ou a leste da cidade. Acredita-se que seja o Monte das Oliveiras. A glória do Senhor, ela alçou, ela saiu de dentro de Jerusalém. De dentro de Jerusalém. Foi embora. Foi embora. A glória de Deus já foi embora. Irmãos, misericórdia, irmãos. Se a glória de Deus, ela foi embora da nossa vida. Se acabar o temor, se acabar, meus irmãos, o respeito, a reverência a Deus, acabou, irmãos. Acabou. Capítulo 43, e o versículo número 2, nós não vamos falar disso aqui nessa noite, eu quero entrar em outro assunto. Fala, meus amados irmãos, de uma restauração futura de Israel, em que a glória de Deus, ela vai retornar. Ela vai retornar. Isso porque nós estamos falando especificamente, eu estou tomando como exemplo, a vida de Israel. A vida de Israel. Então o erro de Israel, irmãos, Israel foi isso aqui, essas visões aqui, da glória saindo de dentro de Jerusalém, saindo ali do templo, deixando o templo, é justamente por causa disso aqui. Eles trocaram. Eles colocaram outras coisas, irmãos. E não abriram o coração para Deus trabalhar, para Deus mudar. Capítulo 9 de Daniel, e o versículo de número 17, diz assim, olha, Daniel, o livro a seguir, 9:17 diz assim, agora, pois, ó Deus nosso, ouve a oração do teu servo e as suas súplicas, e sobre o teu santuário assolado, faze resplandecer o teu rosto por amor do Senhor. Irmãos, Daniel, ele está fazendo uma oração a Deus. Aí você me pergunta, pastor, tem jeito? Tem jeito. Tem jeito. Mas nós não temos mais tempo para falar nessa noite. Mas querendo o Senhor, na semana que vem, eu conto aqui com a sua presença. Já são 9:25 e eu preciso encerrar. Eu ainda preciso falar alguma coisa para a igreja acerca da festa de Santana do Mar. E eu preciso encerrar. Tem jeito, pastor, da glória voltar? Tem jeito de eu produzir bom fruto? Tem. Tem sim. Tem. Mas é o que eu disse para os irmãos, olha, não basta Deus querer, Deus quer. Deus falou assim, olha, nenhum que vem a mim, de maneira nenhuma eu lançarei fora. Irmãos, o único pecado que não tem perdão, nós sabemos muito bem disso, é a blasfêmia contra o Espírito Santo. Esse não tem perdão. Agora, irmãos, a Bíblia fala assim, olha, nós não devemos pecar. Mas se nós pecarmos, a Bíblia Sagrada fala que nós temos um advogado lá nos céus. Se você não sabe, o nome dele chama-se Jesus Cristo. Jesus Cristo. Certo? Jesus Cristo. Nós vamos falar disso na semana que vem. Do retorno da glória de Deus. Daniel capítulo 9, versículo número 2. A primeira coisa que Daniel fez, ele entendeu. Então nós temos que entender. E depois tem uma caminhada para nós podermos fazer
para a glória de Deus, ela voltar para a nossa vida e nós voltarmos a produzir bons frutos na obra de Deus. Amém? Deus abençoe a igreja, irmãos. Eu preciso encerrar agora. São 25 para as 10. Eu não quero prender os irmãos, mas na terça-feira nós vamos estar aqui para nós continuar falando acerca dessa palavra tão gloriosa. E eu espero que você tenha saído daqui dessa noite alimentado. Amém? Irmãos, eu tenho aqui o convite da festa lá de Santana do Mato. Ela vai ser no dia 17 de agosto, irmãos. 17 de agosto. É o 4º encontro das irmãs rompendo em fé. Os irmãos sabem que aquela obra lá precisa muito do nosso apoio. Fiquei muito feliz com os irmãos ali, né, em Samora Correia. Deus é testemunha disso. E eu conto, irmãos, com a cooperação dos irmãos lá. Amém? Pastor Eliezer, pastor da congregação de Lisboa, ele vai estar ministrando a palavra lá. Já tem um tema, né, que é despertai, é tempo de olhar com olhos espirituais, é tempo de humilhar, orar e buscar a face do Senhor. Tema glorioso, né, irmãos? E você sabe que Deus usa muito o pastor Eliezer. Bem? Eu não vou estar lá, irmãos, mas o pastor Elias, o evangelista Marcos, o pastor Agnaldo, fazem parte da direção da igreja. Eles já estão intimados a estarem lá. Bem? Eu vou com a minha família, irmãos, ao Porto. O pastor Jefferson da Madeira, ele vai estar casando. Nós estaremos ali apoiando o servo dele ali. Bem? Aliás, ele já se casou. Nós vamos ali fazer uma oração por ele e pela esposa dele. Bem? É um pastor nosso. E eu vou estar lá representando o pastor Elifelete. Eu vou estar lá no sábado, mas no domingo na escola dominical eu já tocar, em nome de Jesus. Bem? E os irmãos vão. E é assim, irmãos, nós vamos alugar um ônibus para lá. 4 euros. Né? O pastor Esteu já olhou tudo para mim. O ônibus, irmãos, ele vai estar saindo aqui no sábado, por volta das 18 horas. Né? Para o culto lá começar às 19h30. Né? E às 22h30, 23 horas, estarem retornando para cá. Ele conseguiu alugar lá o salão. Eu falei com ele que não tinha condição de colocarmos ali as pessoas naquela igreja. Não cabe, do lado de fora é muito quente. E, meus irmãos, eu conto com os irmãos, amém? É assim, nós precisamos pagar o ônibus na segunda ou na terça-feira. É isso, pastor seu? Para pagar o ônibus? Segunda ou terça-feira. Então, é assim, irmãos, eu conto com os irmãos, viu? São 4 euros, é um valor pequeno, certo? Lá é uma distância muito grande, ou seja, é 2 euros para ir, 2 euros para voltar, amém? O diácono, irmão Miromaxo, ele está responsável, viu? E eu conto com a cooperação de todos os irmãos, amém? Os irmãos vão procurar, vão dar o seu nome, vão agendar. No sábado e no domingo, eu vou estar vendo os nomes que já estão lá, amém? Para nós irmos lá cooperar com aquela festividade. Amém, igreja? Amém? Amém. Então tá bom. Irmãos, quinta-feira, nós não vamos ter culto assim, nós vamos orar, amém? Nós vamos orar pela obra lá em Guiné-Bissau. Precisa muito das nossas orações. Nós sabemos que o inimigo ele tem se levantado, nós temos sentido peso, mas os irmãos imaginam aqui, todos nós jejuando, e eu conto com a igreja aqui, viu, irmãos? Conto com a igreja aqui. Quinta-feira vieram poucos irmãos, era culto do evangelismo, mas Deus nos deu um culto muito abençoado nesse lugar. Deus falou conosco aqui, amém? Então eu convido os irmãos, e é assim, irmãos, nós vamos estar jejuando, amém? Vocês imaginam, irmãos, chegar diante de Deus 10, 20, 30, 40 jejuns, certo? Diante de Deus, como nos ensina o Velho Testamento, como cheiro suave, amém? E agradável a Deus. Amém, irmãos? Então nós vamos estar orando, irmãos, por aquela obra, pelo pastor Ed, pelo avanço da igreja naquele lugar, tanto espiritual, irmãos, quanto material. Amém? Irmãos, coloque sobre os seus pés, nós já vamos orar para encerrar. Nessa oração final, irmãos, a pedido do evangelista, irmão Valnécio, eu vou orar por ele, pela esposa dele. Para quem não sabe, os irmãos estão mudando, é para Évora, né, irmãos? Para Évora. E eles estão deixando o ministério. Agradece os irmãos, nós também agradecemos essa família por tudo que eles nos ajudaram e fizeram a favor da obra do Senhor, e que Deus continue abençoando os irmãos naquele lugar. Amém?